a mais um episódio do Tronocast Podcast. Do meu lado, Ricardo Barbie. Estamos para mais um aí, né, Deco? Cara, é muito legal, muito bom estar aqui gravando. Poxa, é sempre uma novidade, né? Enfim, a gente poder estar aqui e servir a Deus nesse ministério. Deus chamou a gente para estar aqui, tirou a gente dos lugares, não tem nada a ver, que a gente não é comunicador, não é nada, e estamos aqui gravando podcast com um monte de gente, um mais fera do que o outro, né? O cara de hoje tem 1 milhão de seguidores. 2 milhões. 2 milhões. 1 milhão em cada perna, eu ia dizer. Mas vamos lá, Deco. O assunto hoje é bom, Deco. O assunto é redes sociais, Ricardo. Estamos com o Matheus Eleutério. Obrigado, Matheus, pela presença. Que alegria estar aqui falando desse assunto que eu acho que guarda muito tabu. E até o final desse podcast aqui, a gente tem uma missão, né, André? Temos porque missão. Antes de começar esse podcast, a gente descobriu que o Ricardo, né, ele tem algumas coisas contra as redes sociais, que eu também concordo em algumas coisas. Em partes. Não pode dar muita concordância. Não pode, né? Nesse momento. Bom, mas eu acho que realmente temos perigos aí nas redes sociais. Eu acho que é um tema que também devemos falar aqui, que existem perigos muito grandes, mas também existem algumas formas, né? O Ricardo hoje ele vai... Não, a gente não vai discordar em nada, provavelmente. Porque se vocês concordarem com os perigos e as encrencas que eu estou trazendo... Ô, Ricardo, eu acho que... milhão de benefícios. Coloca um contexto aí pra galera da nossa conversa, né? Você é... Ok, gente, então... Foca em mim aqui de novo. Para quem não me conhece, eu sou analista de sistemas, né? Sou cientista da computação, na verdade. Enfim, a minha área é essa aí, já atua há mais de 20 anos nessa área. E aí, Felipe, obviamente eu tenho há muito tempo mexendo com tecnologia, né? Em 91, meu pai comprou o primeiro 386 e eu tinha 11 anos, porque eu nasci em 80, né? Se me chamar de velho, tu não, cotovelado. Já revelou aqui. Cotovelado aqui agora. Mas ele já falou, já chegou falando, né? Cotovelado já. Eu posso falar, ninguém pode. E, enfim, comecei a mexer com tecnologia lá, formatar a máquina e estragar o DOS do meu pai. E aí chamando amigo para arrumar e aprendendo e mexendo disquete. Enfim, com 12, 13 anos eu andava com uma caixinha de 10 disquetes do Windows 95, que eram 10. Aí depois veio um upgrade, que era o Workgroup, que tinha 11. Aí não cabia, tinha que ser uma caixinha que vinha com 10 mais um. Enfim, e assim fui me envolvendo com tecnologia, passei na faculdade e me formei em ciência da computação. Me especializei, sou pós-graduado, enfim. E sou empresário nessa área. Tenho empresas que mexem com, enfim, no mercado jurídico no Brasil. Fomos recentemente comprados por uma empresa texana. E tecnologia é minha vida, né? Gosto de coisas de tecnologia, estou sempre muito inteirado nisso. Me especializei em ciências... em data analytics, enfim, ciência de dados, então entendo de IA e essa parada toda aí, e sei muito bem fazer um algoritmo, há 20 anos eu faço algoritmos, inclusive em algoritmos de inteligência artificial. Para deixar a pessoa ali o dia todo, né? A gente sabe, né? Isso, né? Então, enfim, esse é o meu contexto, né? Aqui a gente não gosta de falar muito da gente, mas só para dar um pouquinho de base, né? O que esse careca falando, xingando o Facebook e xingando o Instagram? Não estou xingando, são ferramentas fantásticas. Assim como um carro que pode te levar a um lugar e pode atropelar um batalhão de pessoas, é uma ferramenta, uma faca, tu usa para cortar uma faca, é o exemplo mais básico, né? Tu usa para cortar uma carne, mas tu também pode matar alguém. Exatamente. A rede social está aí para isso, né? Pode matar as pessoas ou pode salvar. Exatamente. E é interessante mencionar isso porque... Há um tempo atrás, eu era com o Ricardo, né? A gente vai brincando, porque antes o Ricardo falou que ele não gosta muito das redes sociais. E eu era com o Ricardo, eu não gostava muito das redes sociais, eu era líder de jovens. E eu, né, nas minhas oportunidades, nas pregações, eu falava que os jovens deveriam sair das redes sociais, que eles não deveriam utilizar. E, bom, eu vou chegar nesse contexto que até hoje eu aconselho as pessoas a não ficar nas redes sociais. Mas, na época que eu falava isso, eu lembro que meados ali de 2020, 2021, a gente ainda estava na pandemia. Eu peguei Covid, eu posso pedir a música, né, no Fantástico, eu peguei 3 vezes o Covid. Na terceira vez, casou com as minhas férias. Então, eu peguei férias ou eu peguei o Covid e logo depois já estava programada as minhas férias. Então, eu fiquei, tipo assim, uns 40 dias em casa, mais ou menos. Durante esses 40 dias, eu com a minha esposa ali dentro de casa, e era aquela coisa de quarentena, né? Você tinha que ficar em casa, não podia receber ninguém, a pessoa ia trazer a compra para ti, né? As nossas mães traziam alguma coisa, você não podia mal ter contato, assim. Então, era realmente você ficar excluído de todo mundo. Só que eu percebi que eu não estava totalmente excluído das pessoas. Eu tinha uma maneira de me comunicar com as pessoas que era através das redes sociais.
Findado esse tempo aí de quarentena, tanto das minhas férias como do período ali que eu deveria ficar em casa por conta do Covid, eu lembro que Deus mostrou para mim que muitas pessoas estavam naquela condição. Muitas pessoas, elas ficavam em casa o dia todo, porque começou a ter uma mudança de hábito muito grande depois da pandemia. As pessoas já não estavam, muitas vezes, indo trabalhar em algum lugar. Elas estavam em casa trabalhando o dia todo. Então, eu sou o tipo de pessoa que, se deixar, eu fico... Hoje a gente montou nosso escritório lá em casa e tudo mais. E se deixar, eu fico o dia todo. E a gente agora, no nosso condomínio lá, tem academia, tem até mercado. E aí, se deixar, é a semana toda dentro de casa. E Deus começou a mostrar para mim que existem muitas pessoas que estavam vivendo nesse contexto. Que a gente não tem mais as praças, né? Na época de John Wesley, né? Por que eles pregavam nas praças? Whitfield, por que eles pregavam naquele lugar? Era onde as pessoas estavam. Exatamente. Né? E curiosamente, eles pregavam no horário onde as pessoas estavam indo trabalhar. Porque eram momentos onde as pessoas queriam, às vezes, escutar algo, elas estavam abertas a isso. Só que hoje a gente não tem mais praça. Eu lembro que quando eu voltei para Jesus, a gente começou a fazer uns evangelismos assim na praça, mas ninguém quer te escutar na praça, porque tá todo mundo com pressa. Não, e é interessante porque nessa época tu não tinha um podcast, tu não tinha uma música pra ouvir num rádio, nada. Exato. Então tu só tinha troca entre as pessoas. Então tem alguém falando lá na praça, peraí, eu vou escutar, né? Tô indo aqui, eu tenho um tempinho, tô indo pro trabalho, eu tenho um tempinho. Então as pessoas eram convidadas àquilo porque era algo curioso, era algo interessante. Só que hoje não, ninguém quer te escutar na praça. A gente abordava as pessoas, não, tô indo para tal lugar, então era muito difícil. E quando eu percebi que eu tinha uma oportunidade de estar onde as pessoas estavam, que era nas redes sociais, e Deus começou a me mostrar isso, comecei a entender que Deus estava me dando uma missão naquele momento. Sabe? E eu fui de uma pessoa que não gostava de rede social, que não gostava aconselhava as pessoas a sair da rede social, para agora ter uma missão dentro das redes sociais. E foi uma coisa assim muito louca, porque quando a gente fala, né, que Deus capacita, né, aqueles que Ele chama, eu provei ali naquele momento, porque eu não... Gente, para gravar um story, eu demorava um monte, eu gravava, regravava, então o pessoal aí, né, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o pessoal que sente esse chamado ou quer começar nas redes sociais tem que entender que não é do dia para noite que a gente chega lá falando na câmera. Eu não sou o tipo de pessoa que fica na rua, né, andando, falando com a câmera, nunca fui, mas eu tive que aprender a começar a me comunicar. E foi muito difícil no começo. Demorava 1 hora para gravar 3 stories, 4 stories. Então, existem passos, né, que o Senhor nos convida a dar quando Ele nos mostra algo que Ele deseja fazer e pessoas que deseja alcançar. Hoje, né, eu tenho, através das redes sociais, eu digo nós porque é toda uma equipe agora que está por trás de tudo isso, mas nós alcançamos tantas pessoas que vêm nos falar, poxa, Mateus, através de ti, comecei a entender isso, comecei a olhar dessa maneira para a Bíblia, e a gente começa a compreender aquilo que lá atrás não era claro para mim. Por que Deus está me chamando para esse lugar que eu não gosto, que eu falo para as pessoas que é perder tempo, por que eu estou indo para esse lugar? E hoje eu entendo, porque Deus me chamou para esse ambiente. Que talvez muitas pessoas que estão nas redes sociais, elas não seriam alcançadas de outra forma. Às vezes a gente pensa, né, os jovens, né, as redes sociais de jovens, mas hoje a maioria das pessoas que consomem os meus conteúdos são pessoas mais velhas. Porque são pessoas que às vezes já está aposentada, já não tem muito o que fazer, ela está com o celular na mão e ela quer consumir alguma coisa. Então é muito doido, né? Porque mudou, as coisas mudaram. A rede social não é mais aquela coisa de jovem fazer dancinha ou postar uma foto. A rede social se tornou a televisão das pessoas. A rede social se tornou a programação, né? Que antigamente a programação lá da TV tal, da emissora tal, agora eles ficam o dia todo nas redes sociais. E cabe a nós agora colocar dentro das redes sociais um conteúdo de valor, um conteúdo que realmente vai ser relevante para a vida das pessoas através da palavra de Deus. Então é isso que a gente entendeu. Fui de uma pessoa que odiava para uma pessoa que entendeu a função das redes sociais nesse aspecto. Mas como que aconteceu esse chamado para te compartilhar a palavra de Deus dentro das redes sociais? Cara, então, eu lembro que, como eu estava em casa, né, a gente tem agora, né, no Instagram, essa coisa, né, do Reels, ele foi feito para tu ficar ali, né? Porque o algoritmo já mede o que tu gosta, o que tu quer, o que tu prefere, então tu fica ali. E quando tu percebe, é muito doido, né? Porque quando você tá orando, né, passou 10 minutos, parece que você ficou 1 hora, né? Mas foi 10, 15 minutos. Mas no Instagram parece que passou
10 minutos e passou 1 hora. Você passou 2 horas ali preso naquele negócio e não consegue sair. Existe um mecanismo que o cérebro humano libera, chamado dopamina, né, um neurotransmissor, que é o hormônio do prazer. É um dos hormônios do prazer. E um movimento que você faz e que te dá a expectativa de trazer alguma novidade para você, te libera a dopamina. Por exemplo, uma máquina caça-níquel. O movimento que você faz aqui descer e ficar girando aquele negócio ali e deu errado, mas você vai de novo. E a espera pelo aquele resultado é o que te libera a dopamina, né? Não é o movimento de descer a alavanca, nem você ganhar. É a espera pela... Quando você ganha ali, a endorfina e a adrenalina é outras coisas. Mas o desejo do que vai acontecer é o que te libera a dopamina. E aí, exatamente, o scroll infinito, né? É assim que a gente chama tecnicamente, scroll infinito. Mas é você ficar passando ali e não acabar a tela, a página. Né? Quando a gente começou a desenvolver web, para web, você tinha uma página que tinha um tamanho, né? Então você tinha ali, sei lá, 100 fotos, aí você tinha a próxima página, você aperta, aquele negócio recarrega, trazia mais 100 fotos, assim você mostrava as 200 fotos. Hoje não. Hoje você tem assim 50 mil fotos, você tem que ter 50 mil fotos, porque o cara vai passar ali e vai sempre te trazer mais. E se volta, você volta de novo, isso não tem fim. Porque o movimento daquela dopamina é previsto, né? Engraçado, premeditado para que a gente torne viciante. A gente tá aqui com o celular, tu não tá esperando mensagem, não tem nada para ver no Instagram, mas o que tu faz? Tu abre o Instagram e o WhatsApp. Parece que é automático, tu tem que conferir, né? Teu cérebro já criou esse mecanismo. E eu tava em casa e eu comecei a perceber, né, quanto conteúdo aqui relevante, porque era isso que eu criticava. Né, que era muito jovem, fazendo conteúdo cristão que não tinha nada a ver, era dancinha, e era coisa que não era relevante, e eu comecei a ver isso, que não tinha nada relevante ali nas redes sociais. Só que as pessoas perdiam tempo ali. Inclusive eu estava ali, né, rolando. E aí foi quando Deus começou a falar para mim que eu deveria começar. Se eu critico tanto isso, se eu falo tão mal disso, por que eu não estou ali transmitindo aquilo que o Senhor coloca no meu coração? Então foi quando eu comecei a criar conteúdo. Como eu mencionei, não é fácil no começo, porque às vezes, né, se você está fazendo pelo seu ego, realmente é uma coisa que não vai ter muito valor e vai ser a empolgação que vai passar. Mas quando você tem algo que Deus colocou no teu coração, aí você precisa entender que vai ser algo que vai ser desenvolvido aos poucos. Na época que eu comecei, mencionei que eu tinha muita dificuldade. E até hoje eu tenho certa dificuldade de me comunicar, de falar nos stories. É claro que com o tempo você vai aperfeiçoando. Mas isso meio que me travava um pouco. E todas as vezes que eu pensava assim em parar, Deus mostrava que eu tinha que perseverar. Deus mostrava que eu precisava perseverar. Então, conforme foi passando o tempo, eu comecei a perceber, é Deus me movendo disso aqui, porque não faz sentido. São pessoas que vêm até mim, que falam, Mateus, isso daqui mudou completamente minha maneira de pensar, minha maneira de agir, minha maneira de enxergar a Bíblia, de me relacionar com a Bíblia. Hoje a gente recebe inúmeros, né? A gente não precisa, né, afagar assim, nosso senso de propósito através disso, né? A gente não espera isso. Hoje a gente já entende que é a nossa missão. Mas na época que eu não entendia muito bem, porque parecia uma coisa meio irrelevante você fazer conteúdo para rede social, isso era algo que nos trazia um ânimo muito grande. Então, aos poucos eu fui desenvolvendo isso, fui criando conteúdo, eu fazia alguns vídeos, me gravando, alguma mensagem que o Senhor colocava no meu coração, e aos poucos isso foi se desenvolvendo. Isso foi em meados de 2021, final de 2021, ali em dezembro. No outro ano, 2022, eu já iniciei o ano todo aí, já comecei com a produção de conteúdo, e estou aí até hoje produzindo conteúdo, entendendo que não se trata apenas de você fazer vídeo, mas se trata de você gerar algo para as pessoas. A gente não tem só, né, a criação de conteúdo nas redes sociais. Inclusive, a gente tem uma comunidade que a gente chama de Comunidade da Lenha. Da Lenha? Da Lenha, porque... Desde o início, eu mostro isso para as pessoas até hoje, que desde quando eu comecei a criar conteúdo até hoje, eu falo das mesmas coisas. As mesmas coisas. Então, lá no início, eu botava uma enquete assim no meu Instagram todo dia de manhã, perguntando, você já leu a Bíblia hoje? Aí até hoje, eu posto uma enquete com a Bíblia, você já leu a Bíblia hoje? Lá no início, eu botava uma foto da minha Bíblia de manhã com o meu café. Até hoje eu faço a mesma coisa. Porque eu entendi que o meu propósito sempre foi o mesmo, motivar as pessoas a ler a Bíblia,
a buscar a Deus em oração, porque é justamente o caminho contrário das redes sociais. O que as redes sociais causam no seu cérebro? Eu preciso Ficar ali. ali, no estímulo, o tempo todo. E hoje a gente tem um problema muito grande, né? Que as pessoas, até a gente está num podcast falando isso, mas as pessoas se alimentam espiritualmente só de podcast. Né? O podcast ele pode ser um grande auxílio, mas a pessoa vive espiritualmente de podcast, De culto online. sei lá, de culto pregação. online, de pregação, e a pessoa vem, Mateus, eu tô inconstante espiritualmente, eu tô frio, mas você não está alimentando o seu espírito. E aí, esse princípio da lenha é justamente porque lá em Levítico capítulo 6, o sacerdote ele tinha uma missão de todos os dias colocar lenha no altar. E eu faço essa analogia, né, de que o fogo, Levítico 9 vai falar que Deus derrama o fogo sobre o altar do holocausto. Aí Deus derrama o fogo sobre a nossa vida. Ele que derrama, ele é responsável. Nós só preparamos, né, o ambiente, mas é ele que derrama. Então não existe nós criarmos um fogo, que nem Nadab e Combustão Abiú. espontânea. Né? Nadab e Abiú ali fizeram um fogo estranho, foram consumidos, né? Então não existe isso. O fogo vem de Deus. Só que o sacerdote ele tinha uma missão de todos os dias colocar a lenha no altar. Se a lenha não tivesse no altar, o fogo apagava. Então existe uma missão nossa, existe algo que nós devemos fazer, um encargo que cabe a todos nós, de todos os dias colocar essa lenha no altar. E aí fala pela manhã, por isso que eu tenho essa cultura, né, de falar, pessoal, todos os dias, de manhã, busque a Deus em oração. E eu menciono que a lenha é justamente isso, você lê a Bíblia todos os dias. Você colocar lenha no altar é você alimentar essa presença de Deus que está na sua vida através da lenha verdadeira. Até tem uma história que eu conto que na minha lua de mel com a minha esposa, a gente foi para uma cabana, dessas cabanas mais afastadas, era uma cidade aqui de Santa Catarina, eu não estou me lembrando do nome, e Araranguá foi em Araranguá, e a gente chegou lá, estava chovendo, e, poxa, crente depois quando casa, né, a lua de mel, né, avivamento, né, ele só quer, e aí a gente tava... Ótimo, tava chovendo, não ia sair do quarto mesmo. Exatamente. Não vai inventar passear, né? E aí o primeiro dia, né, o homem, né, ele tem aquela coisa do ego, né, ele quer se mostrar ser um macho alfa, né, e aí eu olhei que tinha uma lareira lá, uma churrasqueira, eu falei, amor, vou acender um fogo aqui pra gente. Eu vi lá no canto da cabana que tinha lenha, só que tinha chovido um dia antes. E aí eu fui lá, peguei aquela lenha e coloquei na lareira. O que aconteceu? A lenha molhada começou a fumacear a cabana toda. E até pegava fogo, mas não, aquilo ali não produzia calor, aquilo não produzia nada. E aí no lado assim da churrasqueira eles colocavam uma palha, assim, uma pinha para acender o fogo. E aí eu tentei acender aquilo ali e pegou fogo, só que logo apagou. E aí eu uso essa analogia para mostrar que muitas vezes a gente está tentando manter a presença de Deus na nossa vida através do combustível errado, a lenha errada. Às vezes a lenha está molhada, né? Você não está colocando a lenha certa. Às vezes é um fogo de palha, né? Eu costumo falar que às vezes aquele crente que ele vive da emoção, vive de um congresso, né? Qual é a próxima conferência que vai vir fogo na minha vida? Então ele chega lá na conferência de domingo, sei lá, 3 dias, sai lá querendo ser o próximo John Wesley, Whitfield, e aí na quarta-feira já está caindo em pecado. Por quê? Porque ele não manteve aquela chama acesa. Ele não se responsabilizou de todos os dias manter a chama acesa no altar. Então, é justamente isso que eu falo hoje, de que nós temos uma responsabilidade diária de colocar essa lenha no altar. E aí, falando da nossa comunidade, que lá na comunidade, né, que a gente tem aulas lá e tudo mais, a gente faz uma aula toda semana de explicando a Bíblia, e eu falo, gente, eu faço conteúdo nas redes sociais, mas eu aconselho vocês a cortar as redes sociais. Porque se você às vezes não tem o controle, é o meu trabalho, eu tenho que estar nas redes sociais, mas eu me policio, eu coloco o limite. Eu, por exemplo, o meu celular, como eu uso no computador às vezes alguma coisa, eu nem tento ficar com o celular durante o dia, porque algumas coisas eu já consigo visualizar no próprio computador. Então hoje nós estamos tendo que nos autopoliciar, às vezes colocar, né, você modular o seu ambiente, tirar o celular, às vezes alguma coisa que pode tirar o seu foco, a sua atenção, porque existe esse problema, né? As pessoas não estão conseguindo
ponderar, medir essa questão de quanto tempo você vai ficar no celular. E aí você está lá tentando abastecer sua vida espiritual, às vezes vendo um monte de vídeo, né, que não está alimentando a sua vida espiritual e está, na verdade, destruindo a sua vida espiritual. E depois você se pergunta por que a sua fé está tão fraca, por que sua vida espiritual está uma bagunça, está uma inconstância, né, uma montanha-russa que o pessoal fala. Então é por isso que hoje nós temos essa missão. E é um desafio para ti, assim, separar os momentos do tipo, agora estou no meu devocional, agora estou lendo a Bíblia e agora eu estou postando. Tu consegue separar essas horas ou eu estou lendo a Bíblia, já vou postar e aí já volto? Então, hoje é um desafio muito grande porque, tecnicamente, hoje se tornou o nosso trabalho, o ministério, se tornou uma responsabilidade que também confere ao trabalho, né? Quando a gente fala de trabalhar, às vezes o pessoal fala, teu trabalho é esse, né? Como se fosse uma coisa assim que é irrelevante, mas a gente tem toda uma estrutura por trás, né? As pessoas, nós temos um suporte, uma equipe que está toda por trás, fazendo com que isso tudo aconteça. Então se tornou o nosso trabalho. Só que, ao mesmo tempo, a gente toma cuidado com duas coisas. Naquilo ali não se perder, para se tornar apenas um trabalho, então a essência não pode mudar, porque hoje existe as redes sociais, ela foi tomada, né, por essa narrativa de marketing, de você, enfim, você ter sucesso e tudo mais, e o seu conteúdo ser algo que traz sucesso, só que a gente entende que o meio cristão, ele não é para isso. Você tem que produzir um conteúdo para transformar a vida das pessoas e não para você ganhar dinheiro. Então a gente tem que primeiro cuidar com essa tentação que pode surgir, a gente evita de qualquer forma coisas, às vezes a gente vê lá, né, até recentemente a gente teve o caso do Rio Grande, às vezes alguns influenciadores usando isso para, às vezes, promover alguma coisa, uma narrativa. Não estou dizendo que todos fizeram isso, mas às vezes você percebe assim que a pessoa nunca fez, né, conteúdo sobre isso e às vezes vai lá e pega uma calamidade, uma situação, às vezes uma tragédia para se promover. Aconteceu isso muito na guerra em Israel. Eu falo muito de escatologia, fim dos tempos, nas minhas redes sociais. E, poxa, você está vendo que pessoas estão morrendo. E aí, um monte de gente falando sobre que isso é um ponto do não sei o que lá, da escatologia. Exatamente, a gente chama, né, da escatologia de jornal. Tudo que acontece é Jesus voltando. E aí eu sempre tenho que falar, gente... Está voltando às 2000 anos. Pois é. E eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus... Jesus, ele cita em Mateus 24 exatamente a cronologia. Você não precisa ficar desesperado. Ele fala, olha, guerra, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Exatamente. O fim vai vir quando todo mundo me ouvir. Exatamente. E aí o pessoal vai lá, uma guerra... É o fim, Jesus está voltando. Então, existe essa coisa que o pessoal às vezes... O eclipse, agora foi o eclipse. Eclipse, meu Deus. Essa do eclipse aí foi para cá. Que Israel tá ok, contexto de guerra de Israel, vai mais massa. Não, mas assim, tem uma nova mas agora. O eclipse foi... Pô, cara. Mas só os Estados Unidos viram o eclipse aí, velho. E aí, de novo, tipo, o eclipse... Não, e o pior... De Hollywood, e o pior, acontece nos Estados Unidos, né? E o pior é que eu tive que fazer um vídeo sobre isso, porque eles utilizaram do texto de Mateus 24, onde Jesus fala, depois da tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará sua claridade. E eu falei, gente, já passou a grande tribulação? Não passou? Então como é que vocês estão se apoiando? E o pior, às vezes... Da lua enferrujada tem essa? Exatamente. Então, às vezes a pessoa... Não faz sentido, porque a pessoa vai lá e fala assim, porque isso está acontecendo e Jesus vai voltar. Tá, mas espera aí, tem todo o texto, né? Volta um pouco para trás, tem um monte de coisa para acontecer. Agora a nova é do novilho vermelho. Não sei se vocês ficaram sabendo. O meu Instagram tá cheio dessa pergunta aí, porque... O que acontece? Em Números fala sobre o sacrifício ser feito através de um novilho vermelho. E como existe essa questão do movimento da reconstrução do terceiro templo, existe lá em Israel, a gente teve agora há pouco tempo, existe um movimento lá de pessoas que elas estão se preparando para a reconstrução do terceiro templo. Não no mesmo lugar. A mesquita vai continuar. Existem esses dilemas, né? Que para o judeu teria que ser no mesmo lugar, só que a mesquita está lá, então existem várias coisas. Inclusive tem um instituto lá que já tem a menorá. A menorá já está feita, ela custa lá aproximadamente $1 milhão, aquela menorá, porque é feita de ouro. E aí o que acontece? Eles estavam atrás há muito tempo do novilho vermelho para oferecer de sacrifício. E parece que eles encontraram nos Estados Unidos, porque esse novilho, né, essa vaca vermelha, ela não podia ter defeitos, porque essa vaca que seria oferecida não podia ter defeitos, ela teria que ser toda vermelha. Não é vermelha, é meio avermelhadinha assim, né?
E aí encontraram essa vaca lá, eram 3, 4 vacas. E só que daí tinha um problema que eles não conseguiriam levar, e aí tiveram que até meio que adotar a vaca e tornar ela animal de estimação para conseguir levar no avião. Então foi uma loucura. Também adorando a vaca. Também. E aí criou uma notícia, porque conseguiram levar a vaca para Israel, e isso seria agora a volta. Tipo assim, gente, são coisas assim que parece que o pessoal cria esse alarmismo para justamente a galera... Aquele pensamento, né, de que talvez assim as pessoas vão se arrepender e se converter. Mas é uma coisa que eu falo, gente, as pessoas vão se converter através da pregação do evangelho. Se você está fazendo alarmismo por coisa que não tem nada a ver, tem sentido, pode ter sentido, porque vai ter a profanação, né, no templo. Então pode ter sentido, pode. Mas você não pode usar dessas coisas para propagar o evangelho, porque isso é uma notícia, não é o evangelho. Então o que vai converter a pessoa não é uma notícia da vaca que é vermelha. A notícia que vai fazer a pessoa se arrepender é que Jesus morreu na cruz por ela, exatamente. Não faz lógica. Então isso a gente toma muito cuidado de não se aproveitar dessas coisas, sabe? Realmente, pregar o evangelho. Não às vezes, se corromper porque dá mais views, viraliza. A gente já deixou de fazer muito conteúdo, assim, que estava na polpa da onda. Essa da Guerra de Israel foi uma delas. O pessoal pedia muito para mim fazer algum conteúdo e coisa. A gente, sabe, segurou um pouco porque a gente percebeu que não estava legal, sabe? Pessoas morreram. Foi uma tragédia. A gente não pode querer se aproveitar para querer propagar, sabe, uma ideia. Então a gente esperou um pouco, depois a gente falou sobre isso. Então as redes sociais, elas têm essa questão de que nós precisamos tomar cuidado, né? A gente é responsável por aquilo que a pessoa vai acreditar. Então se você está propagando uma mentira, é isso que ela vai acreditar. Talvez uma pessoa vai compartilhar com a outra e aquilo ali vai criar uma bola de neve, porque infelizmente as pessoas, muitos, inclusive as pessoas maioridade, assim, que sempre acreditaram muito nos jornais. Então elas veem uma notícia, algo que você está falando, elas acreditam que aquilo é uma verdade absoluta. Então a gente tem esse cuidado de sempre tomar cuidado aquilo que a gente está falando, a maneira, o momento, a hora, né? Agora aconteceu essa tragédia no Rio Grande, muita gente perguntando: Mateus, isso é um sinal da volta de Jesus? E eu falei: olha, existem tragédias, né? Existem sinais climáticos que vão acontecer, mas é uma tragédia, gente. O nosso momento agora não é cogitar, especular, sendo que eles estão precisando agora da nossa ajuda. O que a gente precisa pregar agora... água, de exatamente. Comida, de roupa, o que a gente precisa pregar agora nas nossas redes sociais é: gente, precisamos arrecadar dinheiro aí. Vamos se mobilizar. Exatamente. Então, essa é a questão, que o Espírito Santo precisa nos guiar nessa jornada das redes sociais, senão não faz sentido. Se é para ganhar views, se é para ganhar seguidores. E essa é uma questão interessante, vocês começaram falando do número de seguidores, mas hoje, número de seguidores não quer dizer muita coisa. Eu conheço muita gente aí que faz conteúdo viral, que pegou um monte de vídeo viral aí, fez, às vezes, alguma coisa e viralizou e ganhou seguidores. Só que a questão é: o que você está fazendo ali dentro? Está gerando algo na vida da pessoa? Está transformando alguém? Você está realmente pregando o evangelho? Ou você está só fazendo porque você achou legal ter seguidores, você acha que vai ficar famoso, a sua vida vai mudar, enfim. Então são várias tentações, né? O diabo, ele sempre nos tenta em 3 áreas. Geralmente é o dinheiro, poder e os prazeres. Então as redes sociais, ela engloba isso, né? Tanto o poder, né, de você ter admiradores, como a ganância, né? Você ter, talvez, ver isso uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de enriquecer. Então é muito perigoso também. Ao passo que você deve entender as redes sociais como uma forma de evangelismo, uma forma de alcançar pessoas, ou de você falar do seu trabalho, que pode estar honrando a Deus, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado com essas armadilhas daquele que está gerando alguma coisa ali nas redes sociais. O Mateus está falando isso da perspectiva de quem produz o conteúdo. E produz um conteúdo de qualidade cristão, né? Mas eu não consigo me segurar aqui de não... Pode falar. Né? Da perspectiva de quem é o usuário da rede social. E quando tu fala assim: eu era o cara que odiava a rede social para ser o produtor, e olhou para mim, não olha para mim, não, eu nunca odiei a rede social, sai fora. Pelo contrário, a rede social é uma ferramenta. Exato. Né? E fantástica. E tu tá usando ela, por exemplo... tu és exatamente o exemplo de que eu posso afirmar de que ali tem coisas maravilhosas, coisas muito boas. Mas também tem coisas muito ruins. Assim como tem esses caras que fazem o viral aqui em cima de fake news, em cima de mentiras e vão se multiplicando,
Não só mentiras são ruins ali, mas conteúdos impróprios para pessoas que não estão preparadas para receber, coisas assim. Exato. Né? Quando tinha um jornal, uma criança não abria um jornal. Se abrir um acidente. E no jornal não tinha nada pornográfico para uma criança ver. Porque sabia que uma criança poderia ter acesso. A rede social não tem esse limite. Não tem. Quer ver? Vou te fazer uma pergunta, tá? Me responde rápido. Quantos anos tem a tua filhinha? 11 meses. 11 meses. Com quantos anos tu quer dar um celular na mão dela? Olha, eu conhecendo as redes sociais, eu quero mais tarde possível. Pronto. Por quê? Se tu produz, se tu tá ali, se tu trabalha com isso, tu produz conteúdo, por que mais tarde possível? Sim. Não faz sentido isso que ele está falando? Claro que faz muito sentido. Porque no mesmo lugar que a gente está gerando bênção, né, que tem bênção ali, tem um monte de maldição. Então tem que tomar cuidado. Sim. Por que eu estou falando isso? Agora, voltando aqui no que eu estou falando, sobre a perspectiva de quem é usuário da rede social. A nova novela, né, o Matheus falou, a nova televisão é rede social. Pensa que antes a família se reunia na sala para ouvir um rádio e escutar um jogo de futebol, porque era um rádio que tinha na casa inteira. Isso transformou, o rádio se transformou na televisão preto e branco e a cores na sala. Sim. Todo mundo se reunia para ver uma novela, para assistir um filme, para assistir o jogo da Copa do Mundo. O individualismo foi crescendo no mundo, as televisões foram para o quarto, e agora cada um via o que queria no quarto. O individualismo foi continuando e agora isso está móvel, né? Enfim, tá na mão, tá na palma da mão, do celular. Sim. Claro que eu estou fazendo vários saltos aqui, né? Sim. De tecnologias e de conceitos, mas hoje está na palma da mão. A individualidade está tão grande que, como tu falou também, os algoritmos estão te dando não a verdade ou não o que aquela região precisa ver. Estão te dando aquilo que você gosta, para que você fique preso ali. Então, qual é hoje o objetivo da rede social? Ganhar dinheiro com você. Né? Tem um documentário, uma série, eu tenho uma palestra sobre isso, mas que eu usei bastante, que tem na Netflix, chamado O Dilema das Redes. É muito legal. Né? Na verdade, é Social Dilemma, o nome deles, né? Que fica muito melhor do que o Dilema das Redes, porque em inglês Sim. né? Fica, enfim, o jogo de palavras ficou muito legal, né? O dilema social. E ele fala ali com muita propriedade, porque é o que eu tenho, né? Nos meus sistemas, todos eles, sem exceção, eu tenho uma tabela chamada usuários. E ele fala muito claro ali, só existem duas indústrias no mundo que chamam as pessoas que os consomem de usuários. A de drogas e a de tecnologia, de software. O usuário é de droga ou é usuário de software. O resto não é paciente, estudante, aluno, qualquer coisa, o que vocês quiserem aí, cliente. Usuário é droga ou é de software? Pode ver. Usuário do sistema urbano. Cara, não é, não chama isso, sabe? Enfim, pode ser que tenha outras, né? Aqui o cara, eu tô citando que o cara tem, mas o de software é tanto quanto, porque é um lugar viciante, né? A rede social se transformou, não foi feita para isso. Descobriram que dá para ganhar muito dinheiro com eles, com um produto. Um produto. O que se vende na rede social? Você. Sim. Sua atenção, seu tempo. Você é o produto. Poxa, mas eu uso aqui um e-mail lá de uma grande monopólio dessa aí, uma grande corporation dessa aí. Eu uso um e-mail de graça, eu nunca paguei nada. Cara, você é você é o produto. Você é o produto. Não, mas eu baixo o Instagram, eu baixo o Facebook, eu baixo o TikTok, eu baixo o que vocês quiserem, Reddit. Enfim, e eu nunca paguei nada. Você paga porque você é o produto. Ele está te vendendo isso ali. Então, eu como usuário de rede social, uso ela o mínimo possível. Porque quando eu quero alguma coisa, o Instagram não me consome. O Instagram não notifica no meu celular. Está desligado. Quando eu também. quero saber, eu pego o meu celular, eu abro o Instagram e vou ver o que eu quiser ver. E nunca ficar girando. Enfim, eu tenho esse... Enfim, cheguei nesse nível de que eu não sou viciado no Instagram. Talvez você seja, né? Mas eu tenho visto isso, verdade. Isso tu falou das pessoas não param ali. Gente, criança prestando atenção do pai. E o pai ali que nem um retardado. Tá ligado? Vendo isso, cara. Sabe? Mexendo no celular. Só que isso depois muda. O pai vai estar olhando pro adolescente, o adolescente vai estar girando. Então, só vai mudar. Ou não, né, cara? Porque agora... antigamente...
a tecnologia não estava na mão das pessoas mais velhas, Deco. E isso Não, mas isso não acontecia. Hoje o velhinho, se ele não tiver um celular, ele não faz um Pix, ele não saca o dinheiro no caixa eletrônico. Tá, vou tentar explicar o que eu tô querendo dizer. Depois o pai vai ficar preocupado que o filho tá com o celular na mão passando. Mas era ele que tava Era ele passando que antes e fazia o filho antes, ficava. né? Entendeu? Enfim. Mas eu acho que essa consciência, eu não sei se todos vão ter. Né? Não vão ter. Não, e é isso que ele se aproveita. Essa pergunta que tu me fez, da minha filha, né? Eu não sei se outra pessoa responderia isso, porque hoje eu vejo crianças, sei lá, de 2 anos com o celular na mão já. Então, essa é a questão de que a rede social, ela tá sendo perigosa porque ela não é só mais os jovens, como eu falei, não é mais os jovens, é todo mundo. Todo mundo está ficando viciado e isso está sendo extremamente problemático. Aquela pergunta que tu falou, né? O trabalho, quando é trabalho, eu tento me policiar ao máximo. Assim, é um ministério, é algo que nós fazemos, mas eu também tenho a minha vida. Eu sou Mateus. Hoje, né, por algumas questões, a gente não compartilha algumas coisas, tipo assim, algumas coisas que a gente vai fazer, tal lugar que a gente vai, porque questões de segurança também. Então, a gente entende que nós não fomos chamados para ser aquele digital influencer que fica o dia todo se filmando e falando da vida dele e tudo mais. Não é o tipo de coisa que a gente gosta e entende que é importante para que outras pessoas sejam impactadas. Mas hoje eu tento ao máximo assim, separar, olha, esse é o momento, e hoje eu já não tiro mais foto, eu não pego o celular quando eu acordo. Eu tento evitar quando eu acordo, quando eu vou dormir, porque já cria esse gatilho, né? Começou a abrir o Instagram, já começa a criar o gatilho, teu cérebro vai querer voltar lá. E é muito doido porque tu percebe que a rede social, o celular tá mexendo contigo, quando tu tá lendo algo, isso não consegue prestar atenção. A tua mente parece que ela te puxa para fazer outra coisa. Tu tá lendo ali, nossa, lembrei que eu preciso fazer isso daqui. A rede social tá acabando contigo. O pessoal acha que às vezes é TDAH, algo nesse sentido. Não, é a rede social que tá acabando com o teu cérebro. Então, essa falta, esse déficit de atenção, não é... Claro que às vezes pode ser algum problema, mas por que isso tem aumentado? Porque a rede social tá acabando com a capacidade das pessoas conseguir prestar atenção em algo. E se relacionar, mesmo estando um do lado do outro também. Exato. Porque, do mesma forma que tu falou, na pandemia eu estava sozinho em casa e eu achei um jeito de conseguir me relacionar com os outros. Ótimo, né? Eu tenho uma discípula minha que mora em Paris, na França. E a gente se comunica via rede social. Eu não fico discando para ela, né? Manda aqui, manda mensagem, manda isso, manda aquilo. Enfim, a coisa acontece, o mundo tá aí e o mundo ficou menor. Mas... Ficou distante ao mesmo tempo, né? Mas um do lado do outro não se comunica mais porque cada um tá no seu mundinho, na sua bolha. Entendeu? Da mesma forma que o mundo aproxima ficou pequeno, quem tá longe e afasta quem tá perto. Exatamente. Esses são os pontos que a gente tem, todos nós, né? Eu como produtor, todo mundo precisa tomar muito cuidado, porque a rede social, ela pode acabar com relacionamentos, ela pode acabar... Inclusive, né, mencionou sobre a pornografia. Hoje... Eu ensino muito pessoal, né? Às vezes a pessoa vem me perguntar assim, Mateus, como é que eu venço a pornografia? E como é que ela tenta vencer a pornografia? Ela para de tentar entrar no site pornográfico. Mas o que ela está fazendo o resto do dia? Está consumindo pornografia. Através das redes sociais. Quando eu mantive um tempo afastado do Senhor, quando eu era adolescente, com 21 anos... 22 eu voltei. E naquela época, meu Instagram estava lotado de menina assim, que postava foto seminua. E aí eu lembro que eu estava com essa dificuldade, né? Dificuldade, pensamento, um pensamento sujo. E aí eu lembro que o Espírito Santo me mostrou, Mateus, mas a tua rede social aí tá cheio de uma menina que cria gatilhos, que vai ver, tu vai... Então eu comecei a eliminar tudo, todas as minhas... Até o ponto de chegar de excluir. Aquela rede social lá que eu tinha lá no passado, eu cheguei a excluir. E aí eu criei uma nova... Aí, muitas pessoas, né, meninas, enfim, começaram a me seguir, só que eu não segui de volta, conhecidas até, por conta do teor das coisas que a pessoa postava, né? Hoje eu era solteiro na época, hoje eu entendo também como respeito à minha esposa, não vou seguir uma menina ali que posta coisa imprópria, mesmo sendo minha amiga, eu tenho esse princípio pra mim. É uma pessoa próxima, eu já cheguei a parar de seguir parentes por conta disso, porque, poxa, imagina, a gente tá aqui conversando, eu abro meu Instagram, e aparece uma foto aqui. E aí, até explicar, né? Então, isso não faz sentido, isso eu acho que não convém para um cristão ter isso nas suas redes sociais. Isso cria gatilho principalmente para quem já tem problema. Então, se você
se a pessoa, né, que está nos escutando já tem problema com isso, dá uma olhada nas suas redes sociais, né? Dá uma olhada em quem você está seguindo, o que você está consumindo, no seu explorar, né? O que está aparecendo lá para você, porque o explorar, ele é mais ou menos o que você consome. Quando você vai lá na lupinha, ele mostra mais ou menos o que você gosta de consumir. Então é ali que você vai ver o que o algoritmo está consumindo de você. O que acontece, né? Existe o próprio algoritmo, nativamente, ele vai mandar para homens foto de mulheres. Então, isso é nativamente, porque a maioria dos homens, hoje no Brasil... Se você fizer uma conta nova agora, isso. Que é o homem aí, de maior, é isso que isso vai aparecer, porque a tendência do homem brasileiro. Aí o que eu fazia? Ele vai te conhecendo. Aí o que eu fazia para acelerar isso? Eu sempre bloqueava ou tem dos 3 pontinhos, aparece assim, eu não quero ver isso. E aí ele já entendia. Então, de vez em quando, às vezes viraliza algum vídeo assim, tipo, que envolve, né? Às vezes viralizou por um outro motivo, daí aparece para mim, mas envolve uma menina ali que tá meio seminua ou algo que, às vezes, né, tem algo que não convém pro cristão ficar consumindo, eu vou lá e coloco, não me interessa. Então, esse tipo de coisa é importante para a pessoa vigiar, né? O Senhor Jesus fala para os discípulos dele, quando ele tá lá no Getsemane, olha, orar e vigiar. Então, orar é importante, mas vigiar também, né? Ele manda vigiar e orar. Vigiar vem primeiro. Exatamente. Então, por que ele fala isso, né? O cristão vai lá, você tem que orar para vencer essa área da tua vida, às vezes a pornografia, o pensamento. Mas você tem que vigiar também, né? Tem que orar para vencer, mas vigia também. Não adianta ser... O gatilho seu é a rede social, né? Você vê uma menina ali que às vezes está sem roupa, aí você tem um gatilho para ir lá naquele site, então já elimina, né? A sua mão te faz pecar, corta ela fora. Jesus estava falando exatamente isso. Olha, eu sei que às vezes pode ser uma pessoa que você é amigo há muito tempo, mas corta fora, se está te levando a pecar, não tem o que fazer. Opa, sei lá, faz alguma coisa e tira ali do... Cara, tu me lembrou do livro que eu li há muito pouco tempo. É muito bom sobre esse assunto, se chama O Desafio de Todo Homem. Não vou me lembrar o autor. A Batalha de Todo Homem. A Batalha de Todo Homem. A Batalha de Todo Homem. Isso, obrigado, Deco. São 2 autores, Fred, não sei o quê. Enfim. A Batalha de Todo Homem. Procure aí e lê. Ele fala sobre isso, como vencer o desafio da sexualidade do homem. Inclusive, o prefácio é da esposa do cara, dizendo, mulher, você também tem que ler isso, para você entender, esposa, né? Para você entender o que esse homem aí, teu marido, passa, e qual é a tua responsabilidade nesse relacionamento aí, enfim, nessa área sexual da vida dele. Mas é muito interessante, porque várias coisas que tu falou, de fugir, de mudar o olhar, de fazer uma aliança com teus olhos, enfim, tem várias dicas ali super práticas, assim, não é assim, vá para um celibato, ore e fique de joelho. Não é isso que o cara fala, pelo contrário. Ele fala atitudes práticas do dia a dia. Né? Tá na academia, chegou a guria lá com aquela calça lá entalada, o que tu faz? Ele fala, cara, usa a tua visão periférica, olha para o outro lado. É a segunda olhada, né? Isso. A primeira olhada, não tem como, tu olha, mas a segunda é intencional. Então é cuidar com a segunda. Que o Jó fala, né? Eu fiz uma aliança para que não olhasse para nenhuma moça de maneira indecente. O que você olhar de maneira indecente? É você dar aquela olhada intencional. Então, as redes sociais, né? Infelizmente, as meninas, elas entenderam isso também. Hoje, principalmente, eu também esqueci de mencionar, mas eu não crio... não criava, eu não tô mais lá, mas eu não criava só no Instagram conteúdo, também criava no TikTok, né? Então postava meus vídeos lá também. E lá assim, é terrível, é muito pior ainda do que o Instagram, porque lá... TikTok eu desinstalei. Aí a gente parou lá de produzir lá, porque realmente se tornou muito, mas muito pesado. Inclusive o TikTok ele é proibido, né, se eu não estou enganado, no próprio país que ele foi inventado. Então, tipo assim, muitos países, inclusive os Estados Unidos, estão tentando banir o TikTok, porque realmente é uma coisa que só tem destruído assim, a mente das pessoas. E lá é um lugar onde muitas meninas, elas acabam fazendo trends, né, que a gente chama dança, uma música, e isso dá muitas visualizações. E essas visualizações acabam inchando o ego da pessoa, né? Porque, poxa, a pessoa às vezes não tinha nada, né? Ela não era reconhecida na sua escola, às vezes a menina, ou no seu meio social. E aí ela viu que num lugar ela poderia ser reconhecida, né? Ter visualizações, ser elogiada. Isso cria um mecanismo, né, na mente da pessoa de que isso
é a saída dela se sentir agora é mais importante. Então ela começa nessa busca, né, de querer mostrar, e aí às vezes ela não está mostrando o corpo, daqui a pouco ela testa mostrar o corpo e dá mais visualizações, porque existe o homem, né, que consome, então isso vira uma bola de neve. Então existem meninas lá, né, e foi um dos motivos da gente sair, porque lá o algoritmo é ainda pior, porque ele quer te mostrar, né? Tu é homem, ele quer te mostrar muita coisa. E aí, às vezes, tem meninas lá que só mostram isso, só mostram as partes íntimas e cada vez com coisas, né, roupas mais curtas. Então, é muito triste ver isso. Eu, principalmente como pai de uma menina, ver que, poxa, a pessoa ela se perdeu nessa ganância de querer ser alguém, de querer, sabe, estar em alguma posição para se sentir amada. Então, existem os dois lados, aquela pessoa que produz para se sentir importante e aquela também que consome porque também aquilo ali se tornou um vício para ela. Então as redes sociais, de fato, ela pode se tornar algo que destrói completamente a vida das pessoas, porque eu fico pensando daqui a alguns anos, como é que vai ser essa pessoa, né, que pensou que ela era famosa porque ela mostrava as partes íntimas, e aí, será que ela vai conseguir constituir família? Não estou sendo preconceituoso, né? Mas, poxa, como é que vai ser isso, né? Ela vai olhar para tudo isso, né? Para a filha dela, o filho dela, olhar para tudo isso, como é que ela vai lidar com essa situação? Enfim, hoje tem famílias que não acham problema, mas eu acho que, como cristão, nós precisamos, né, tomar cuidado, vigiar. Minha filha, por isso que eu respondi isso, minha filha, ela, olha, até onde depender de mim, por eu conhecer as redes sociais, ela vai ter as redes sociais ali bem monitoradas, exatamente. Então, no tempo certo ela vai ter, e por conta desse cuidado que a gente vê que o problema não é, às vezes, o que ela tá vendo ali, mas é o que tá passando no coração dela. Como eu falei, às vezes ela vê naquilo uma oportunidade, poxa, ninguém me acha bonita, mas aqui, se eu mostrar, as pessoas vão me achar. Então, é esse gatilho, essa armadilha que tem prendido muitas pessoas, muitas meninas, e tem levado aí um caminho muito, muito triste, porque existem muitos, às vezes o Senhor, às vezes não, né? O Senhor sempre coloca coisas tão preciosas, né, na vida daquela pessoa, e ela vê o seu corpo como uma maneira, né, de expor a sua sexualidade, o seu corpo, de conquistar as pessoas, e às vezes tem tanta coisa que ela poderia falar, e enfim. Mas isso é muito triste, tudo que acontece nesse meio da rede social. Muita gente acabando com digamos assim, com a maneira que você lida com a vida por conta das redes sociais. Matheus, uma curiosidade que me surgiu, eu percebo que tu conhece a Bíblia, né? Que fala com propriedade daquilo que está ali na Bíblia. E quais são tuas fontes? Né? Ou talvez as tuas disciplinas, se é leitura, se tu foi procurar um seminário ou alguma outra coisa, como que tu construiu essa tua... Então, eu costumo falar, hoje o pessoal me conhece muito, eu fiz uma série no meu Instagram, que eu acho que foi a que ficou mais conhecida no meu Instagram, que foi a série Curiosidade Bíblica. E a galera me conhece, tu é o rapaz lá das curiosidades bíblicas. E aí até às vezes me param assim no lugar, tu é o cara não sabe meu nome, mas sabe que eu sou o cara que falava isso. É curioso, exatamente. Mas uma coisa interessante é que eu sempre fui muito curioso. A gente veio de uma igreja, eu e minha esposa, a gente fazia parte da mesma comunidade, e era uma igreja assim com a linha mais pentecostal, né, neopentecostal. E mesmo em meio a esse ambiente, a gente não tinha muito... Às vezes, a gente estava ali naquele contexto e eu comecei a procurar outras fontes, né? Não só aquilo que a gente tinha ali disponível para nós. Então, a gente começou a conhecer o meio reformado, a gente começou a conhecer a igreja batista, presbiteriana. Isso me ajudou muito a conhecer que, sabe... Às vezes as pessoas, elas conhecem... Hoje é uma coisa que eu sofro muito, que as pessoas elas vivem na bolha delas e tipo tudo que está fora está errado, e as pessoas têm a dificuldade de pelo menos pensar, tipo, cara, por que aquela igreja lá batiza criança e a minha não? Ou por que aquela fala em línguas e a minha não? Sabe, parece que hoje eu falo que a polarização chegou na igreja. Então, é o meu timezinho aqui. Eu sou calvinista, tu é arminiano, então tu é o meu inimigo, né? Eu sou pós-tribulacionista, sai daqui, ô pré. Então, as pessoas, elas não desenvolvem mais o pensar, né? Isso daqui é a minha teologia, essa é a minha igreja, e eu vou acreditar, eu vou pensar assim. Não estou dizendo que você tem que contestar tudo, né, que você acredita ou ser contra a teologia da sua igreja. Mas isso te impede de conhecer
às vezes conhecer a própria teologia da sua igreja, conhecer as outras teologias. E nessa busca de buscar conhecer, né, outras, né, a teologia reformada, a história da igreja, eu conheci esse mundo, né, da teologia. Então, eu comecei a pesquisar a história da igreja, os avivalistas, por vir de uma igreja mais da linha pentecostal, né, comecei a entender o que foi o avivamento de Azusa, o Evan Roberts, George Whitefield, John Wesley, o que eles fizeram, por que a gente fala esses nomes, né? Às vezes a gente fala tanto, mas tá, quem que foi esses caras, né? A gente não sabe. E eu comecei a pesquisar Martinho Lutero, o que foi a reforma? A gente comemora 31 de outubro, mas tá, e aí? Se perguntar para muitos cristãos hoje, o que foi a reforma? Foi a separação da Igreja Católica. Na verdade, tem uma curiosidade interessante. Lutero nunca quis separar a igreja. Se tu parar para ler 2 capítulos, tu já vai saber que ele nunca quis isso. Exatamente. Então, todo mundo fala. E o que ele queria era, galera, olha só, vamos rever isso aqui. Vamos rever. Porque tem muita coisa errada, né? Exatamente. Parece estranho isso aqui. A Bíblia está falando uma coisa, nós estamos fazendo outra. Então, era isso. Exatamente. Então, o que ele fez, né, pregando as 95 teses, foi chamar, pessoal, vamos fazer aqui um debate, né? Fazer um debate para a gente entender que essas 95 teses aqui que a gente está fazendo, porque tem coisa errada aí, essas indulgências tem alguma coisa errada. Então, você começa a perceber que existe muita coisa que às vezes você só faz no automático, né? Não estou falando que isso é um problema de igreja X ou Y, eu só usei o meu contexto para dizer que eu saí da minha bolha para começar a estudar coisas que talvez não estavam ali. E aí, nesse mundo de começar a entender, eu comecei a procurar mais a teologia, entender mais a teologia. E hoje, a minha, digamos assim, especialidade, né, é a teologia bíblica, que é explicar a Bíblia, né, o contexto histórico, cultural, o que está acontecendo, como eu vou interpretar as cartas paulinas, como eu vou interpretar os evangelhos, porque eu comecei a perceber que as pessoas, elas faziam essa teologia no automático com a Bíblia também. Então, tipo assim, por que você acredita em determinado assunto? Porque é assim deu. Mas onde é que está a base? Onde é que está a base na Bíblia? Então, a teologia das pessoas, ela está fraca. E hoje, muita gente, quando a gente pergunta assim, sobre teologia, você estuda teologia? A pessoa vai falar assim, não, porque a letra mata, então eu não estudo teologia. E aí a pessoa tem esse preconceito com a teologia, mas a teologia é a maneira que você enxerga as escrituras. Teo, né, o estudo de Deus, como você vai enxergar Deus. Então a teologia é o centro da nossa fé. Isso, claro, a Bíblia ela vai ser a base, mas é o centro porque é a maneira que você olha para a Bíblia. Se você não tem teologia, você vai olhar a Bíblia da maneira que sei lá. É um livro qualquer. Exatamente. Então, a gente de história, sei lá. Uma vez eu trabalhava numa indústria e eu tinha um processo lá que eu perguntei assim, por que vocês fazem isso? Porque sempre foi assim. Então, hoje o pessoal vive dessa forma, tipo, por que você acredita que a salvação é dessa forma? Não, porque sempre foi assim, eu sempre acreditei assim. Tá, quando Jesus vai voltar? Não, Jesus vai voltar, mas por que você acredita nisso? Porque sim. Então, as pessoas, eu comecei a notar isso, que as pessoas elas pararam, né, de pensar biblicamente, de olhar para a Bíblia, não olhavam, às vezes, alguns textos da maneira errada. Eu brinco, né, que hoje, se tu perguntar para alguém, qualquer pessoa na rua, o que é o inferno? Eles vão falar, o inferno é um lugar onde o diabo tá com um tridente. Pai, viu falando isso, gente. Espetando. Gente, o inferno é um lugar para o diabo e seus demônios e quem não quer Jesus sofrer juntos. Ele não é um governante, vai ficar te espetando, ele vai ser espetado. Então, eu entendi que isso começou a me instigar muito, porque isso me fez ter muita paixão pela Bíblia. Quando você entende a Bíblia, cara, é muito fascinante, porque parece que se abre assim um mundo. Cara, isso estava aqui o tempo todo? Jesus tinha falado isso, eu não tinha visto, sabe? Quando tem uma passagem interessante que Jesus fala assim, né? Onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei no meio deles. E aí, geralmente, essa frase é utilizada naquele culto, né? Que tem pouca gente. Uhum. Aí o irmão fala assim, gente, fica tranquilo. O pastor, a mulher dele que veio, fechou. Fica tranquilo que Jesus está aqui porque ele deu uma promessa. Gente, esse texto aí tá falando sobre disciplina na igreja. Ele tá encorajando os irmãos que às vezes estão meio assim de corrigir o irmão, né? Que foi repreendido uma vez em particular, não adiantou, foi trazido testemunhas. E aí ele fala assim, olhem, onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estarei com vocês. Então pode disciplinar que eu vou estar ali junto. E o pessoal usa isso num contexto diferente. E aí quando você olha, cara, tava aqui. Como é que eu não vi? Isso te traz uma fascinação pela Bíblia,
pelo Evangelho, por entender, sabe, o que é a Bíblia, a história de Deus, e que às vezes você não percebe que a sua fé é baseada em coisas que, na verdade, você nem sabe o porquê. Então... Tu me lembrou... Posso parar? Claro, vai lá. Me lembrou essa outra muito boa, deixa eu falar aqui. Cara, tu vai em vários casamentos e tem... Porque é lindo, né? Os caras falam lá, olha... Pega o trecho da Bíblia, Tua Voz de Matar, fala assim, ó... porque onde tu ires, eu irei, o teu Deus é o meu Deus, né? Barará, barará. Cara, isso era uma nora falando pra sogra, velho. Não tem nada a ver com marido e mulher, todo mundo usa isso no casamento. Exatamente, cara. exatamente. Caramba, então, essa questão, né, começou a surgir porque eu percebi que quanto mais eu entendia a Bíblia, quanto mais eu entendia esses conceitos que eram tão abstratos para mim, eu começava a ter mais desejo e paixão pela Bíblia. Por isso que eu falo que há essa relação, né, entre o sem lenha não tem fogo, mas também com o ensino bíblico, né? Eles se encontram, porque muita gente fala, né, a letra mata, né, o Espírito vivifica. Então você tem que o Espírito Santo aí. Só que o que é esse mover do Espírito Santo para ti? Soltar uma rajada em línguas nessa, ficar orando. Não, mas a oração, ela também tem... Por que Jesus ensinou uma oração? Você já parou para se perguntar? Se a oração é uma coisa assim aleatória, por que ele ensinou? Porque existe uma maneira de você se relacionar com Deus. Então, se você está orando qualquer coisa, orando de qualquer maneira, existe uma grande chance de você não estar fazendo uma oração que está alcançando o Senhor. Porque às vezes você está orando, sei lá, por uma coisa que o Senhor já te deu a resposta, ou orando algo que não tem nada a ver, que não está alinhado com a vontade de Deus. Então, é justamente isso. Eu entendo que você alimentar a sua paixão pelo Senhor está totalmente relacionado com a sua palavra. Porque onde é que você vai se conhecer a Deus? Na palavra. Então, como é que você vai se... Às vezes, né, você quer conhecer alguém, um solteiro quer conhecer alguém, e fala assim, olha, vamos conversar. Tá, então eu vou falar um pouco mais da minha vida. Não, eu quero saber da tua vida. Eu quero só falar o que eu quero falar. Cara, não faz sentido. Isso não é relacionamento. Relacionamento é você conhecer aquela pessoa, sabe? E demonstrar o seu amor através daquilo que ela deseja que você fale para ela. Então, existe essa falsa espiritualidade de você falar. E aí, você quer saber o que Deus está querendo que você fale? Ou o que Ele quer falar para você? Então, a espiritualidade, eu acredito que a espiritualidade genuína está totalmente ligada a você se relacionar com as Escrituras. E é por isso que a gente tem essa missão aí de ensinar as Escrituras. E depois que eu comecei a me apaixonar, né, pelas Escrituras, pela teologia baseada naquilo que está ali na Bíblia, eu comecei a ter esse desejo de ensinar para as pessoas também. Muito bem, muito bem. Cara, muito obrigado. E aí, você já vai fazer uma rede social, começar... Ele vai fazer, ele vai fazer. Ele tem. Eu tenho rede social, se vocês quiserem me seguir, @Ricardo Barbie. Eu não vou seguir você, mas você pode me seguir. Vou contar uma então. Tá até... Ele tava nesse curso falando que não era pra rede social, que o pessoal ia nos restaurantes e postava o prato que ia comer. Abria a rede social dele, que tava lá? A última imagem que ele tinha postado era um prato de comida. Era um prato de comida, é verdade. 1 ano antes eu tinha postado isso. Quando eu tava com minha esposa em lua de mel em Cancún, lá, quando a gente comemorou 10 anos de casado, aí eu postei pra sacanear e eles me pegaram 1 ano no pulo. Ano. Mas é uma coisa interessante, só pra gente... que hoje, até os próprios negócios, eles estão mudando os seus produtos pensando nas redes sociais. Então hoje, você vai num restaurante... O prato tem que ser bem apresentado. Prato, exatamente. O prato às vezes é R$200. Não é a comida, é o prato. Exato. Tem que ter o logo e tal. O ambiente, né? O ambiente. Então aquilo tudo não é porque a comida é boa, mas porque tu postar aquilo, a localização, que as pessoas sabem que é um lugar caro, nossa, aquilo vai te trazer um status. Então tudo se tornou em volta das redes sociais. Instagramável. Exatamente. Então, é uma coisa muito doida que as pessoas não percebem, né? Até falei para minha esposa, né? Infelizmente, né? Casos como tragédias, muita gente acaba se aproveitando para propagar a si mesmo. E a minha esposa falando hoje de manhã, a gente, não sei quando vai ao ar aqui, mas a gente está bem né, no colapso aí de quando aconteceu as questões do Rio Grande. E a minha esposa falando assim, nossa, amor, quantos esses influenciadores se sensibilizando, eles fizeram isso, né? Tinha um curso tal lá e ele deu 1 mês da assinatura. Eu falei, amor, deixa eu te explicar uma coisa. Ele falou isso porque isso aqui ia acontecer, isso aqui vai acontecer. As pessoas vão adquirir isso porque no mês que vem vai acontecer. E ela falou, meu Deus, como é que eu não percebi isso? Tava na cara. Eu falei, amor,
tava na cara, só que a gente não percebe porque parece que as redes sociais, elas criam, sabe, um mundo paralelo que a gente acredita. Então, hoje muita gente se aproveita. Existe isso, tá? Eu conheço pessoas que falam que lá em Alphaville tem um problema muito grande, que as imobiliárias, elas estão tendo problema com influenciadores que vão para lá, às vezes mansões que eles alugam. Eles alugam por um mês para fazer o evento deles, para dizer assim, tô aqui, morando em Alphaville, papapá. Alugam uma Ferrari, um carro assim, só para dizer que eles têm aquela vida. E aí depois somem, ninguém mais sabe dele. Exatamente. Então, gente, eles acreditam. Foi feito um estudo recente, tá no YouTube, muito interessante. O cara, ele alugou uma Ferrari, ele fez um story falando assim, ele não tinha quase nada de seguidor. Ele postou um vídeo, eu tô aqui com a minha Ferrari, isso tudo eu conquistei através de uma plataforma que eu inventei, de uma fórmula, e se você quer aprender, é só você entrar no link da bio. E tipo assim, foi uma jornada, tipo, ele não tinha nada de seguidor, ele só fez isso e começou a seguir, entrar em algumas coisas assim, e ele conseguiu vender. Isso mostra que as pessoas, elas estão perdendo também essa capacidade de entender o que é real, o que às vezes é uma jogada ali para enganar elas, às vezes sabe, uma manipulação em massa, sabe? E as pessoas têm conseguido, a gente que trabalha nos bastidores entende, sabe? Porque a gente não mexe com isso, mas muita gente vem e oferece para eu, por que vocês não fazem isso, né? E melhor. Gente, a gente tá aqui não é pelo dinheiro, não é por isso, a gente não quer enganar ninguém, a gente nem se sente bem, né? Eu costumo falar pra minha esposa, eu sou o pior mentiroso do mundo, eu sou o cristão perfeito, porque eu não sei mentir. Se eu começo a falar uma mentira, eu começo a rir, eu começo a ficar vermelho. Então, eu sou um ótimo cristão nesse sentido, porque eu sou péssimo mentiroso. E eu me sinto desconfortável sabendo, de alguma forma, que eu estou fazendo uma coisa para manipular. E hoje acontece muito isso nas redes sociais. Então, um aviso aí para quem consome, né? Existe muito isso. Muito uma manipulação daquilo que você vê e daquilo que de fato é real. Muita gente que vende aí curso para você ficar rico em uma semana, uma hora por dia, né? Na piscina. Gente, não existe isso. Não existe. Porque se existisse, todo mundo estaria fazendo isso, né? E a economia, ela não comporta, né, esse movimento. Então, toma cuidado com as redes sociais. Existe a maneira que a rede social te engole, mas existem hoje muitas pessoas se aproveitando, manipulando, enganando pessoas. Ao mesmo tempo que a gente tem muita pessoa boa, assim como... Exatamente. Né? Aquilo que a gente ouviu hoje do Matheus aqui. Matheus, muito obrigado, mano. Legal. Prazer demais estar aqui com vocês. Mateus, Ricardo. Tô super satisfeito porque ele concordou em tudo que eu falei. Não concordou em tudo. Ia ser um debate. Rever esse episódio. A gente falou... Mudar suas opiniões. A gente falou que ia ser quase um debate aqui. No final, ele ia fazer... começar a produzir conteúdo. E aí você pode começar a seguir ele, né? E ver vários vídeos dele todos os dias. Rolar, né? ficar então rolando. vai ficar rodeando ali os reels do Matheus. Aí já não prometo. Tá bom, então. Quando eu quiser procurar conteúdo bíblico de qualidade, Legal, assim, legal. É isso aí. Mas eu não vou ficar zapeando ali, não. Mas esse é um negócio legal, cara, porque eu acho que isso aconteceu, acho que tu pegou esse momento nos últimos anos que tem muito conteúdo bom. Ao mesmo tempo que a gente falou aqui de bastante coisa ruim, mas tem muito conteúdo bom hoje nas redes sociais. Basta procurar, basta colocar. E aí aquilo, né? Começar a seguir pessoas. Modular o ambiente. Né? Isso seguir pessoas, começar a evitar, né? Botar ali, não me interessa, às vezes, conteúdo que não tem nada a ver. Modular o teu ambiente é como se você vai trabalhar. Você vai trabalhar, você quer tirar o celular aqui, você quer fazer com que você tenha um proveito daquilo. As redes sociais é a mesma coisa. Você consegue modular aquilo para ser algo benéfico para você. Então, seguir as pessoas certas, aquilo que vai realmente trazer algo que realmente vai agregar na sua vida. Hoje, eu tenho esse princípio. Eu cuido muito com quem eu sigo. E, às vezes, eu sigo lá uma pessoa que fala de um assunto. Hoje, médicos que eu sigo, pessoas profissionais até em outras áreas, para aprender, de fato. Né? Existem muitas pessoas que estão criando conteúdo bom na internet. Isso a gente tem que admitir. isso aí. Então, é saber aproveitar, né? Saber aproveitar isso. A questão é a gente ser usuário e não ser vítima, porque produto deles a gente é. Então, quanto a gente está quanto nós estamos nos abrindo para sermos vendidos. Cara, posso dar uma dica aqui muito, mas muito importante? Evitar, tipo assim, evitar colocar dado sensível nas redes sociais. Sim.
CPF. Não, pai, mãe, filho. Exato. Filhos, não façam isso. Esses dias saiu uma conversa, né? Um cara que aplica golpe, ele entrou em contato com o cara mesmo que ele estava aplicando golpe. Tipo, ele entrou em contato com, tipo, ele botou a foto de uma pessoa, né? Com ele mesmo. E aí o cara perguntou assim, cara, você entrou em contato comigo, mas daí ele acabou pedindo, como é que você faz isso? E ele mostrou que existe um sistema deles, ali dos golpistas, que ele consegue o nome da pessoa, consegue todos os dados. Filho, filha, mãe, pai, tem CPF, tem telefone, eles conseguem cruzar todos os dados. Então, existem muitos, né, infelizmente, muitas empresas, né, aqui a gente não vai falar A e B, mas empresas que vendem essas coisas. Então, toma cuidado, às vezes você vai fazer lá um cadastro, poxa, vê se realmente é importante você colocar o CPF lá, né, às vezes um número... Às vezes, né, evitar colocar às vezes um número que é importante, porque hoje rola muito isso na internet. Às vezes, venda, disseminação de dados sensíveis. Às vezes a pessoa fala assim, eu estava falando aqui de ração de cachorro, apareceu um anúncio. Sim, porque muita gente não sabe, mas lá, pelo menos no TikTok, eu sei que está lá nas normas, que você aceita, que ninguém lê. Mas que ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso a tudo que você faz. Então, a pessoa não lê lá os termos, né? Mas está lá. E ele vai poder ter acesso. Eu não vou falar aqui o nome, mas tem Smart TVs que quando você liga, aparece aquele contrato que se você dizer não habilita um monte de função no Smart TV. Você tem que dizer sim. Olha para só. ter tudo que ela tem ali. E muita coisa você tem que aceitar. E uma delas é ela poder ouvir o teu ambiente familiar. Cara, que doido. O teu ambiente para poder mandar informações e tal. Que doido. Pra IA. Até eu não sei se foi nessa série que ele fala sobre a webcam. Que eu não sei se... Não? Eu sei que tem alguém que não sei, a pessoa envolvida com uma grande empresa, que ele fala sobre o webcam, tomar cuidado com a webcam, colocar alguma coisa ali, porque existem muitos aplicativos que você permite, né? O acesso à sua câmera, acesso ao seu microfone, e aí muitas vezes ela consegue fazer isso em segundo plano, muitas vezes ela consegue fazer isso de alguma forma. Bom, tu deve saber mais do que eu. Então, tomar cuidado com essas coisas, né? A gente vai lá só aceitando, né? Quer nem saber, só quer usar, mas hoje... Muitos dos golpes que são feitos são através desse fornecimento de dados. Então, a rede social tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Sabe uma coisa que eu soube outro dia? Eu tenho a Alexa em casa. E a Alexa armazena todas as vezes que a gente conversa com ela. Sabia disso? Sim, tem história. Ela grava. Ela não grava, fica no cloud. Fica na tua conta da Isso, mas tá lá. Eu entrei e tá lá. Consegui ouvir todas as vezes que falo com ela. Cara, assim, uns 10 anos depois... Quando eu comecei a estudar essa parte de rede social, que eu tava me ligando assim, cara, esse negócio tá aumentando, vou ficar mais ligado. Por acaso, eu entrei na época, era Google Travel. Era um app da Google, que era Google Travel, e eu nunca usei Android, sempre tive iPhone. E, cara, lá tinha o hotel, a hora que eu entrei no hotel, numa viagem que eu fiz em Orlando, sei lá. Em 2010, tipo, a gente tava em 2018. Ele tinha o número do meu voo. Por quê? Eu usava como uma conta do Google, de e-mail, e todos que eu recebia estavam lá. Ele lia o meu e-mail, sabia o meu ticket. Nossa. Ele sabia 8, 9 anos depois. Então, pensei, esse cara sabe que eu viajei lá para os Estados Unidos uma vez na minha vida. E não viajei de novo, enfim, ou quando eu viajei de novo. E aí eu fui olhando, cara, eu fui com a minha mulher lá para Fortaleza, tava lá. Fui trabalhar em São Paulo. Ele tem o número do meu ticket, cara. É engraçado porque, voltando agora a uma questão teológica, uma das coisas que eu falo nas minhas redes sociais, né, é sobre a famosa marca da besta, né? E aí o pessoal tem a galera do, né, o chip, novo chip do Elon Musk, né, que vai ser a marca da besta. Eu falo, gente, vocês estão com medo de chip? Você já tem o controle total, as pessoas já sabem tudo de você. Já tá chipado, né? Exatamente, você já tá chipado. Então você tá esperando que vai ser um chip. Claro, que se alguém falar assim, você tem que colocar um chip, eu não vou aceitar. Mas, gente, provavelmente vai ser uma marca, mas que não tem nada, talvez não tenha nada a ver com chip, porque a gente já tem outras formas aí de controle de massa. Então, esse não vai poder comprar e nem vender, é porque eles sabem, porque ali em Apocalipse 13, principalmente fala sobre a perseguição, né? Versículo 7, que a besta terá permissão de perseguir os santos e vai os vencer. Então, esse comprar e nem vender, né, na perícope ali está falando que as pessoas serão obrigadas a adorar a besta.
Então, quem não vai adorar a besta? Lá no final de Apocalipse se fala que aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida, ou seja, os cristãos não vão aceitar essa idolatria, né? Essa idolatria que provavelmente vai ser algo perverso. Então, e aí as pessoas pensam que vai ser um chip colocado. Não. Eles vão saber que você não adorou porque eles sabem tudo já de você. Eles vão saber que você é cristão. Então, uma coisa que a gente faz hoje, né? Por ser o nosso negócio, as redes sociais, e por a gente entender a escatologia dessa forma, eu falo, amor, minha esposa, né? A gente hoje é nossa empresa, tudo mais, a gente tem que estar preparado para daqui a pouco não ter mais nada disso. Então, já vamos aí talvez ter outras formas de renda e tudo mais para nos preparar, porque a gente sabe que daqui a pouco, de alguma forma, o sistema da perseguição que vai acontecer vai tentar calar, né, o cristianismo. Isso é uma coisa que está escrito. Então, a gente tem que estar preparado para isso. O cristianismo ele vai começar a ser calado. Hoje o pessoal fala, mas estão aqui perseguindo, fazendo... Mas, gente, isso já é esperado. Então, o que nos resta é esse tempo, né, que ainda não tem o controle total, e a gente já sabe aí que já tem nessa intenção de ter o controle, e enquanto as pessoas, né, não têm o controle, a gente vai pregando o evangelho, e daqui a pouco a gente, né, você sabe que a gente tem coisas que a gente não vai poder falar na internet, né? O que é pecado já não vai ser mais pecado, o que a pessoa que está na prática já não pode falar que está na prática, né? Então, porque o amor é subjetivo, né? O amor se tornou um ídolo, então cada um entende o amor como lhe convém. Então, Deus não é mais o amor se tornou um Deus, um ídolo. Então, o que é amor para mim? É um sentimento que eu tenho e que eu me sinto bem aqui me casando com uma árvore, né, que tem agora lá em alguns... Isso você não pode criticar. E você falar que a Bíblia isso não convém com a Bíblia, você está errado. Errado está você. Então, essa mudança, né, de você... O amor se tornar um ídolo, onde ninguém mais pode questionar o que cada um sente, o que cada um... por mais que a Bíblia fale o contrário, e a gente sabe que isso vai acontecer cada vez mais. Então, essa questão, né? As pessoas estão com medo, né, de uma marca, mas não sabem aí que o controle já está acontecendo, né? O controle já está iminente. Então, é só uma questão... O controle já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, assim, as pessoas são gado. A gente... É difícil falar isso, mas você, todo mundo, você que está me ouvindo, você é gado para as grandes corporações de tecnologia. A gente percebe isso, né? Aqui não falando de política A e B, mas percebeu isso nos tempos da política, o quanto, às vezes, o bloqueio, né? Cara, bloqueio tua conta, acabou. Entende? Você bloqueou nossa conta aqui, nossa rede social, o que vai ser de nós? Se for amanhã eu acordo igualzinho, velho, não tô nem aí. Se sou eu que Sim, que vive disso. Claro que a gente depende totalmente do Senhor. Mas entende que hoje, praticamente, é o controle. Se bloquearem o Mark lá, bloquear e a conta do Mateus for bloqueada, não tem mais nada, porque hoje tudo é digital, né? Hoje nem tem banco mais físico, até o banco não tem mais um lugar para tu ir. Então, essa é a questão, que cada vez mais o controle vai se tornar uma questão que não tem mais saída. E a pessoa lá, o novo chip da Elon Musk tá lá, né? Oferecendo todos os dados, o CPF, o nome do pai, do periquito, e tá falando do chip, né? E não tá percebendo que tá sendo ali, fornecendo dados importantes. Certo, manos. Mais uma vez, obrigado, Matheus. Muito bom ter você aqui, né? Esse espaço é todo seu. Legal. Quando quiser vir compartilhar. Legal, tá? prazer então, demais. O estúdio é todo seu. Só lembrando que Matheus é filho da Luciana, né? E Luciana está lançando esse livro aqui com a editora Esperança do Guilherme, nosso amigo. Jesus não chamou você para isso, o assunto aqui é burnout e tal. A gente tem um episódio já gravado com ela e com ele, inclusive, aqui. Se você não viu ainda, não esqueça de dar uma olhadinha lá. Né? A Luciana nos deu, no final, né, do episódio, alguns livros daqui pra gente. Legal. Então eu queria agradecê-la também aqui. Obrigado, Luciana. E é isso aí, gente. Obrigado, Matheus. É um prazer. Opa, vice? Aí, ó. Tá vendo? Já tá ouvindo. Já tá escutando. Tá vendo, cara? Aliás, né, a tecnologia já tá tendo relógio, né? Uhum. Fala curiosidade bíblica. Aí, ó, a marca da besta. Uma da besta já tá aqui. Já tá aí. A maçã mordida ao cima do pecado. Até me perdi o que eu ia falar. Cara, obrigado. Obrigado, é isso aí. Parabéns pelo trabalho. Que Deus te abençoe, legal. Te inspire. Que, enfim, todos esses teus ensinamentos aí, amém, muito profundos sobre teologia,
possa, enfim, chegar naquelas pessoas que realmente não entenderam e possam começar a entender a Bíblia Amém. melhor, né? Amém. Isso é maravilhoso. Que Deus te inspire mesmo e que abra umas portas e que multiplique esses seguidores, sim. Eu sei que não é isso que tu busca, mas que as pessoas possam estar buscando conteúdo de qualidade como o teu, como o TronoCast também, né? Vamos falar daqui disso também. Não pra gente também, não estamos nem aí para seguidor, na questão de quantidade, mas que a mensagem certa atinja o coração Exato, certo, né? exatamente. Se uma pessoa ouvir isso aqui, que tá e que estava precisando, ótimo, tá ótimo. A gente Tá já cumprido. tá cumprido Missão. a nossa missão. Aqui é missão, né? Legal. Deus abençoe. Matheus Eleutério, esposo da Gabriela e pai da Lisa. Lisa com 11 meses, é isso? 11 meses. Obrigado. Sério. Valeu. Deus te abençoe. Obrigado. Você que acompanhou, que assistiu até agora esse episódio, compartilhe, leve para outras pessoas que também farão a diferença na vida delas, tá? Eu, Ricardo Barbie aqui do meu lado e Renata Porto nas gravações. Obrigado, Rê, mais uma vez com a gente, tá bom? Acompanhe, curta, compartilhe, esteja aqui com o TronoCast. Abraço.